Olá, seja muito bem-vindo, você que se liga aqui comigo no meu canal Central Filosófica. Você que clicou nesse vídeo, estamos tratando de uma série Rousseau e seu legado. Essa é a segunda parte da série. Se você não assistiu a primeira parte da série, você que clicou nesse vídeo e não viu a primeira parte, clique no card que sobe no cantinho superior da sua tela e assista a parte anterior, onde falamos do legado antropológico de Rousseau. Dessa forma, você poderá se inteirar de toda a nossa série sobre Rousseau e seu legado. Nessa parte, segunda parte da nossa série, vamos tratar do legado político de Rousseau. E, mais uma vez, eu convidei o professor Renato Moscatelli, ele que é historiador e filósofo, professor da Universidade Federal de Goiás. Renato, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Bom dia, eu agradeço novamente pelo convite e pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho também sobre esse aspecto do pensamento político do Rousseau. Certo, obrigado, Renato. E para você que está aí nos acompanhando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no nosso canal e ative o sininho, porque dessa forma você será notificado de todas as novidades que são postadas aqui no canal semanalmente. Semanalmente aqui eu posto aulas, entrevistas e lives ao vivo em todas as quintas-feiras. E não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, pois dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo tem importância e merece ser compartilhado, assistido por mais pessoas. Se você quer que esse vídeo seja assistido por mais pessoas, deixe o seu like, dessa forma você vai estar falando para o YouTube compartilhá-lo com mais pessoas. Renato, então, quando se fala do legado político do Rousseau, a primeira obra que a gente lembra é o Contrato Social. Seria o Contrato Social a principal obra política do Rousseau? A única certamente não é, mas seria o Contrato Social a principal obra política do Rousseau? E quando se fala do legado político do Rousseau, quais são as principais ideias que sintetizam esse seu legado político? Isso aqui. Bom, então, antes de entrar diretamente na resposta a essa questão, eu só gostaria também de convidar o público a acessar o site do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Jean-Jacques Rousseau. Então, para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais do legado intelectual do autor, pode encontrar nesse site uma série de elementos, assim, de materiais interessantes. O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa ele é formado por professores e estudantes brasileiros que vêm se dedicando aos estudos sobre Rousseau e produzindo livros, teses, dissertações, artigos, e alguns desses materiais estão indicados dentro do nosso site. Então, vocês podem acessar pelo endereço giprousseau.blogspot.com, giprousseau.blogspot.com. Então, aqui você tem a lista dos integrantes do grupo, divulgações sobre eventos, sobre as nossas publicações, falando um pouco das linhas de pesquisa, tem um longo levantamento bibliográfico sobre produções a respeito de Rousseau, algumas obras do Rousseau para download também, e no final da página é possível, inclusive, se inscrever por e-mail no site, de modo que todas as vezes que a gente faz uma publicação sobre algum evento, alguma atividade do grupo, a pessoa automaticamente vai receber um aviso. Então, é uma maneira de poder estar ali mais antenado com o que tem sido feito de produção acadêmica sobre Rousseau no Brasil. Então, fica esse convite aí para as pessoas. E o link do site, você já pode consultar tanto no link dos comentários, já está aí no link dos comentários, e também na descrição desse vídeo, certo? O Renato falou aqui, mas se você não memorizou, se você quiser, pode já clicar no link que está no link dos comentários e também na descrição desse vídeo. Eu aconselho vivamente que você consulte esse site, tem muita coisa boa lá para você que tem interesse de
conhecer melhor o pensamento do Rousseau. Tem muita coisa boa que já está produzida e que ainda será produzida, coisas que ainda serão produzidas, que serão colocadas, disponibilizadas a partir desse site. Renato, bem lembrado, e obrigado por disponibilizar esse link de acesso aqui no meu canal. Okay. Bom, então, passando a questão sobre o legado político do Rousseau, de fato, a obra política dele mais conhecida, a mais famosa, é o Contrato Social, que é um texto que foi escrito ali na década de 1760 e publicado em 1762. Então, é um texto que, num primeiro momento, ele não chegou a ter uma grande notoriedade, mas que algumas décadas depois, quando a eclosão ali da Revolução Francesa, vários personagens importantes do processo revolucionário, como, por exemplo, Robespierre, buscaram, digamos, inspiração nas ideias de autores do período ali do século das luzes, do iluminismo, entre eles o Rousseau, Montesquieu também, outros pensadores, e foi a partir desse momento que o contrato social passou, de fato, a ser uma grande referência, uma obra de referência assim, para a política dos estados que vão sendo construídos, vão sendo produzidos a partir desses processos revolucionários da França e depois em outras regiões da Europa também e do mundo. Então, claro, o contrato social, ele sintetiza, digamos assim, o pensamento político mais amadurecido do Rousseau. Embora, claro, que a gente encontre elementos do pensamento político dele em várias outras obras, tanto anteriores quanto posteriores. Se a gente puder fazer uma síntese, a gente tem já algumas ideias que aparecem, por exemplo, no discurso sobre as ciências e as artes, em que Rousseau apresenta já os primórdios da sua reflexão republicana, fazendo ali um contraste entre os povos da antiguidade, os gregos e os romanos, com os povos da sua própria época, que viviam geralmente em monarquias absolutistas. Então, ali já tem várias ideias importantes sobre virtude cívica, por exemplo, no discurso sobre as ciências e sobre a origem e os fundamentos da igualdade entre os homens, também é um texto político, em que o Rousseau discorre sobre o processo que poderia ter sido a origem das sociedades, Se a gente parte de um estado de natureza em que os seres humanos viveriam sem características sociais, apenas de acordo com a ordem natural, como isso poderia ter levado à formação de comunidades cada vez mais complexas, inclusive de comunidades com leis, instituições políticas. Então, ele faz ali toda uma reconstrução conjectural disso, e aí apresenta também o elemento político, em que ponto desse processo ele surge, e aí já tem uma ideia de um pacto social que é realizado ali, mas ainda nesse contexto da obra é uma denúncia que o Rousseau faz de um pacto social que serve muito mais para, digamos assim, dar legitimidade para as desigualdades entre os homens do que propriamente para promover igualdade, justiça e liberdade. Então, é um pacto que as pessoas mais ricas, naquela história hipotética, propõem, no sentido de garantir a defesa da sua propriedade, fazer com que todas as outras pessoas aceitem viver sob leis que regularizam, digamos assim, a situação de desigualdade que existiria na sociedade. Então, o segundo discurso também é um texto que apresenta ideias políticas importantes do Rousseau. Antes, mais ou menos, antes do contrato social, mas mais ou menos nessa época do segundo discurso, ele também escreveu um verbete para a enciclopédia, que é aquela grande obra, a grande compilação de conhecimentos, de saberes, que estava sendo produzida ali no século XVIII, sob a coordenação do Diderot, um outro filósofo importante. Então, o Rousseau ele escreve um verbete sobre economia política. E nesse verbete ele já antecipa algumas ideias importantes sobre soberania, governo, o que significa a vontade geral, a importância da virtude cívica como garantia para a liberdade dos cidadãos. Então, ali, nesse verbete, a gente também percebe alguns elementos cruciais do pensamento do Rousseau. Mas, claro que é na obra de 1762, no Contrato, que, de fato, o Rousseau sistematiza, de uma forma mais bem ordenada assim, as suas ideias, e aborda uma série de temas importantes
sobre a questão, né, da organização de uma sociedade civil. Né? A grande questão é essa, né? Como é possível que os homens vivam em sociedade, mas sem perder a sua liberdade? Né? Então, essa é uma questão chave do contrato social. E isso vai permitir ao Rousseau desenvolver ideias assim a respeito do que significa república, né? Do que é democracia, do que é cidadania, né? O que significa liberdade, né? Em que medida a propriedade deve ser um direito garantido também, né, para os cidadãos. Então, tudo isso, né, nos permite pensar várias questões importantes, né, para todas as épocas da história e mais, inclusive, para a nossa própria época, né? Já que nós vivemos em estados, né, republicanos, democráticos, né, em praticamente todo mundo, ou que pelo menos, né, digamos, se definem dessa maneira, né, nas suas constituições. Então, o legado político do Rousseau que se manifesta nessas obras nos fornece conceitos importantes, né, do dever ser, né, o que não apenas o que são as repúblicas historicamente existentes, mas o que deve ser uma república, né, o que deve ser um Estado para que ele tenha legitimidade, né, qual deve ser, digamos assim, o lugar da cidadania dentro de uma sociedade republicana democrática. Né? Então, aqui a Renato, gente tem esses elementos importantes. Renato, é uma pergunta. O contrato social está no campo do dever ser. Aí, como você falou anteriormente, um pouco antes, lá do segundo discurso, de um pacto, em alguma medida um pacto da trapaça dos ricos em relação aos pobres, podemos dizer que o contrato social seria uma continuidade do segundo discurso. Ali no segundo discurso ele está falando de um pacto que não deu certo e agora ele está escrevendo um contrato para mostrar, olha, esse é um pacto que dá certo, faça dessa forma que dá certo. Essa é uma questão. E uma outra questão poderíamos dizer que esse pacto do segundo discurso é onde ele descreve a política como tal. Olha, a política funciona assim. Os ricos, poderosos, usam da política para instaurar uma dominação por vias institucionais, de modo instrumentalizado, de modo mais seguro. É assim que a política funciona. Mas deveria ser assim, como está no contrato social. Podíamos dizer isso? Ou seja, o segundo discurso ali, esse pacto, ele descreve a realidade, no contrato ele aponta como deveria ser. Bom, aqui a gente precisa, então, né, ter um olhar sobre as particularidades de cada uma das obras, né, os seus objetivos, digamos assim, e o método que o Rousseau segue em cada uma delas. No discurso sobre a origem da desigualdade, né, ele está tentando entender, como o próprio título diz, qual pode ter sido a origem das desigualdades que nós enxergamos, né, historicamente existindo, né, entre os seres humanos, desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdades políticas. E, para responder essa questão, o método que o Rousseau adota é de uma narrativa hipotética, né? Ou seja, ele parte dessa ficção filosófica, digamos assim, do estado de natureza, que é um tipo de construção que outros autores já tinham utilizado antes deles, né? O Locke, Hobbes, né? Vários outros, no sentido de tentar discernir o que é natural daquilo que é social no ser humano. Então, nessa narrativa hipotética, nessa ficção filosófica, nesse conjunto de conjecturas, né? Então, Rousseau parte desse estado de natureza, que seria aquela situação em que os seres humanos viveriam se eles não tivessem nenhuma característica social, né? Ou seja, vivessem apenas de acordo com aquilo que a natureza manda, né? Os seus impulsos naturais. E nessa condição, portanto, não haveria relações políticas, não haveria relações sociais duradouras entre os indivíduos. Eles seriam autossuficientes. Né? E, portanto, também não haveria desigualdades, não é? Entre as pessoas, nesses sentidos que a gente estava falando, desigualdades sociais, econômicas ou políticas. Né? E aí, à medida que a narrativa hipotética ela vai se desenrolando, né? O Rousseau vai apresentando ali os diferentes momentos, né, desse processo,
as relações sociais surgem, né, vão se tornando cada vez mais complexas, a ideia de propriedade, né, ela também aparece, ela não é natural, né, ela surge no determinado curso, daquela frase famosa, né, que os frutos são de todos e a terra não é de ninguém, né, então, por natureza, não existe propriedade, isso é algo que vai sendo gerado socialmente, né, e com o surgimento da ideia de propriedade também vão se acirrando as desigualdades, né? Alguns vão conseguir, por uma série de modos, ali, concentrar a propriedade, especialmente propriedade da terra, né, nas suas mãos, e outras pessoas vão ficar ali em uma situação mais vulnerável. Então, dessas desigualdades econômicas que vão se acirrando, né, vai surgir ali um momento de conflito dentro da sociedade que é resolvido por meio dessa proposta de um pacto, né, que os mais ricos, né, aqueles que conseguiram acumular mais propriedade, eles usam isso como um artifício, né, já que eles próprios sozinhos não teriam condições de defender as suas propriedades, né, dos ataques dos mais pobres, então eles convencem, né, por meio de um discurso ardiloso, né, todas as pessoas a formarem um acordo entre si, uma convenção, ou seja, vamos viver sobre as mesmas leis, sobre um governo, não é, com justiça e liberdade para todos, não é? Então é um discurso que encanta as pessoas, né? E vamos respeitar então o direito de propriedade uns dos outros, né? E a partir desse momento então acaba o estado de natureza e surge a sociedade civil, né? Uma sociedade politicamente organizada. Só que é claro que esse momento, de acordo com o Rousseau, o que ele faz, ele não, na verdade, ele não serve, né, não tem como grande objetivo a preservação mesmo da liberdade das pessoas, e sim garantir, né, a propriedade, então, sobretudo dos Mas mais o ricos, estado de... legitimá-la. Renato, o estado de natureza, ele acaba aí, ele já não teria acabado lá atrás, quando os homens se corromperam? Porque a grande questão que se coloca é que a propriedade, ela é o marco divisor entre o estado de natureza, né, e o estado e a sociedade civilizada, a sociedade civil. Mas me parece que a propriedade, ela já é consequência dessa saída do estado de natureza. Então, essa é uma questão importante para a gente entender o significado de estado de natureza, né, na obra do Rousseau. Então, a gente pode ver que há diferentes momentos ou diferentes fatos. O puro estado de natureza, que seria aquela condição originária, primeira, né, em que não há nenhum tipo de relação social, os seres humanos são independentes entre si, né, e com o passar do tempo, ele vai descrevendo isso, né, surgem circunstâncias que fazem os seres humanos se aproximarem, né, então eles começam a formar ali grupos, famílias, né, depois tribos, nações, né, então vão surgindo também artes, conhecimentos, agricultura, pesca, né, então os modos de vida vão se diversificando, mas a gente ainda pode dizer que isso ainda está dentro do estado de natureza, entendido num sentido mais alargado. Não mais o puro estado de natureza, mas ainda assim, né, uma sociedade nascente, inclusive com a ideia de propriedade que vai se estabelecendo aos poucos. Agora, aquilo que põe fim de uma vez por todas ao estado de natureza, essa última fase do estado de natureza, é o pacto social. Né? Então, esse é o grande divisor de águas. Agora não tem mais estado de natureza, agora é estado civil. Né? Então, assim, essa é uma forma de pensar dicotômica, né, que os teóricos do contrato natural utilizam, né? Não só o Rousseau, como o John Locke, né, o Thomas Hobbes, sempre dividem, né, a criação da convenção política põe fim ao estado de natureza e cria o Estado civil. Só que é claro que no pensamento do Rousseau, como ele é mais complexo, né, dentro do segundo discurso, a gente vê diferentes fases, né, desse estado de natureza, né, que termina com o Pacto dos Ricos. Ok? Então, a gente pode pensar dessa maneira, né, e ver assim, como é que em cada momento, né, você vai se afastando cada vez mais daquela origem e se aproximando desse momento de ruptura. Né? Então, nessa narrativa hipotética, né, o pacto social serve para dizer, olha, como pode ter surgido o Estado? Assim, né, as leis, né, as convenções, dessa maneira, nesse momento da história hipotética humana, né, por essas razões, como uma maneira de institucionalizar a desigualdade, foi assim que deve ter surgido.
né? Uma hipótese, né? E aí, claro que quanto mais isso avança, né? Quanto mais a narrativa hipotética do Rousseau avança, mais próximo do nosso modo de vida, né? Obviamente as coisas vão aparecendo, né? As desigualdades que a gente vê, né? Pobreza, miséria, né? Opressão política. Então, o pacto social ele não resolve essas coisas, ele só acirra, de acordo com o Rousseau. Então, o segundo discurso ele mostra, né? Todo esse arco, né? Que vai da ausência de desigualdades no estado de natureza, no puro estado de natureza, até o ápice da desigualdade, né? Em que você tem o despotismo, né? Como ele diz, um manda, é o mestre e todos os outros são escravos. Né? Eles são iguais entre si, o Rousseau diz, mas é porque eles não são nada, né? Perante aquele que tem o poder, mas é um poder pela força, não é um poder legítimo. É uma vontade arbitrária que consegue se impor. Então, é uma história que tem um viés, digamos assim, pessimista, né? Da parte de uma condição, digamos assim, positiva da natureza, da ordem natural, e termina numa condição degenerada dos homens vivendo sob a opressão. Então, o segundo discurso tem essa característica de mostrar o surgimento da política na história humana, né, mas como um fator ligado à desigualdade. Né? Agora, o contrato social, né, a obra, né, o contrato social de 1762, tem uma característica diferente, né, porque aí o que o Rousseau está tentando responder é, bom, o que deve ser a sociedade civil? O que deve ser um Estado legítimo? Como deve ser um Estado republicano, né, que garanta realmente liberdade e igualdade para as pessoas? Então, já não é mais digamos, uma reflexão que estaria ali num certo ponto de uma narrativa hipotética, e sim é um tratado político, né, que nos fornece uma escala de referência. Né? Esse é um termo que vem lá de um trecho do Emílio, né, que é outra obra do Rousseau, em que ele diz que os princípios do direito político, que estão ali contidos no contrato social, são uma escala de referência. Então, assim, ele diz, se você quer ter assim, a capacidade de julgar bem aquilo que existe, ou seja, as nossas leis, os nossos estados, os nossos governos, tal como eles aparecem historicamente, né, empiricamente, você precisa ter um critério. Né? Como é que você vai dizer se é bom ou se é ruim, se é justo ou se é injusto? Né? É preciso ter um elemento ali para você poder, digamos assim, medir isso, né? Uma escala. E a escala são os princípios do direito político. Esse dever ser, o que deve ser a república, o que deve ser a soberania, o que deve ser o governo. Né? Então, é assim que o Rousseau apresenta, né, a sua obra, e assim, isso nos ajuda a entender, inclusive, o legado político dele, né? A apresentação desses princípios republicanos para nos ajudar a fazer o nosso julgamento político com aquilo que a gente vê, né, ao nosso redor. Então, esse entendimento está correto. O segundo discurso ele faz uma descrição narrativa, ainda que hipotética, mas que está voltada para a política real empírica, ou seja, como é que ela surgiu e é assim que ela funciona. O contrato social ele tem uma preocupação de apontar ali um conjunto de princípios políticos, como é que ela deve ser. Então, esse entendimento, para a gente diferenciar essas duas obras, podemos entender assim, ainda que o segundo discurso tenha uma outra preocupação central, né, que é a questão da desigualdade, mas ele termina falando do pacto. Né? Mas então podemos pensar dessa forma. Sim, sim. É claro que o contrato, ele assim, a gente tem esses princípios como essa escala de referência, mas assim, essa escala, digamos assim, esse pensamento que o Rousseau desenvolve na obra, ele não é completamente desconectado. O contrato social, ele não, ele traz os princípios do direito político, mas esses princípios, eles não são essa reflexão política, né, como um todo que é apresentada no contrato social, ela não é desconectada da realidade dos homens. O Rousseau diz muito claramente no início, né? Eu quero tomar as leis, os homens como são e as leis como podem ser. Então, assim, tem uma preocupação do autor em pensar também as condições de possibilidade do direito político. Ou seja, ele quer dizer o que é o direito político, não é? Ou seja, o dever ser da política, né? Dentro desses conceitos que eu comentei antes, soberania, Estado, república, né? Mas também o que é possível se fazer a partir disso.
né? Então, porque senão, qual seria a função, né, de uma reflexão política se ela não pudesse contribuir, não é, para que nós, de fato, olhássemos para a nossa realidade e, de algum modo, buscássemos nesses princípios inspirar sociedades políticas mais justas, digamos assim, né, que preservem a liberdade. Então, ali são dois elementos complementares que existem dentro da obra do Rousseau. Uma reflexão sobre o dever ser, né, da política, mas também uma reflexão sobre aquilo que é possível de se fazer sobre a política. Então, isso já aparece dentro, né, da obra O Contrato Social, mas a gente pode ver até talvez de uma forma ainda mais clara se a gente compara o Contrato Social, esse livro, com textos posteriores do Rousseau, que tratam de casos concretos, né, de estados concretos. Então, ele, depois do Contrato Social, né, ele escreve também um projeto de constituição para Córcega, né, que é aquela ilha ali no mar Mediterrâneo, que tinha se tornado independente, né, e estava ali tentando construir a sua própria vida política, né, dentro desse novo contexto. E aí é pedido ao Rousseau que escreva ali um projeto de constituição. Então, só que agora, o que você tem? Não é uma realidade, não é uma situação abstrata, né? Uma situação concreta, são pessoas ali que vivem num determinado lugar, uma certa população, com certas características, costumes, né, economia, um certo tamanho do território. Então, o que o Rousseau faz é usar os princípios do direito político como uma fonte de inspiração para ver assim, o que pode ser adaptado, o que pode ser uma legislação interessante para esse povo e que garanta, tanto quanto possível, a essas pessoas a liberdade civil, né, ou a igualdade, que são fundamentais numa sociedade republicana. Então, assim, aí você tem aquela relação entre teoria e prática, né? A teoria não é simplesmente um projeto para ser posto em prática, né? Você tem ali todo um processo complicado, né, de tentar ver o que é possível, né, para cada povo em cada situação, né? Então, os princípios do direito político são uma escala de referência, mas não um projeto pronto e acabado que você possa simplesmente transpor para qualquer época, qualquer lugar. Então, o caso da Córcega é interessante, né, para ver como é que o Rousseau mesmo faz esse movimento, né, da teoria para a prática. Ele também escreveu uma obra voltada para os poloneses, né, as considerações sobre o governo da Polônia e a sua reforma projetada, né, tentando mostrar ali, numa outra realidade da Polônia, o que poderia ser feito, né, para melhorar o ordenamento político. Né. Ele também escreveu sobre a sua própria terra natal, né, Genebra, a República de Genebra, nas cartas escritas da montanha, onde ele faz uma análise ali das instituições políticas e das leis do seu país. Então, a gente vê que a obra do Rousseau o pensamento político dele não é fechado apenas nessa reflexão mais abstrata, mais teórica, digamos assim, dos princípios do direito político, do dever ser, mas também nos oferece, né, esses elementos para pensar aquilo que pode ser. Né? E aí, claro que fazendo-se, né, esse caminho, esse movimento entre teoria e prática. Certo. Dentro desse caminho daquilo que pode ser, que está ali no contrato, vamos pegar o contrato. Mas também, se você quiser citar outra obra para complementar, quais são ali as principais ideias, os principais elementos ali que ele fala, ó, isso precisa ter no corpo político? Quais são esses princípios? Os principais princípios que está ali no contrato social. Então, a grande questão ali da obra é pensar isso, olha, como é que nós podemos viver em sociedade, ou seja, que forma de sociedade civil a gente poderia ter que consegue preservar a liberdade do ser humano. Né? Ele já fala isso logo no comecinho, né? O homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se a ferros. Né? Ou seja, como é que a gente pode tornar uma vida política legítima, preservando liberdade, né? Fazer com que os vínculos entre os cidadãos sejam justos, digamos assim. E aí ele vai tentando, né, ao longo do texto, responder a essa questão. Né? E aí, para isso, ele, em primeiro lugar, né, digamos assim, os primeiros princípios do contrato social falam sobre o próprio contrato, né, o pacto social como forma legítima de fundamentar essa sociedade. Né? Então, ele rejeita outras origens, né, para a sociedade civil, por exemplo, a teoria de que a vida política se baseia na natureza, ou seja, existem alguns que, por natureza, têm direito de mando sobre outros,
né? Ou algumas pessoas que nascem para ser livres e outras para serem escravas, né? E ele critica vários autores que vieram antes, né? Porque considera que eles erraram ao defender esse tipo de ideia, né? Inclusive Aristóteles, né? Ele menciona, né, diretamente dentro do texto. Então ele não é um Dizendo justnaturalista? Ele né? não é um justnaturalista? Essa é uma pergunta é, complicada, porque, de fato, há autores, comentadores do Rousseau, que entendem que ele rompe completamente com essas teorias do justnaturalismo, e outros que consideram que ele recupera alguns desses elementos. Se a gente tentasse muito sinteticamente descrever essa discussão do justnaturalismo, uma das coisas centrais é a ideia de que, para os justnaturalistas, existe um padrão natural de justiça, que a gente pode chamar de direito natural ou leis naturais, e esse padrão que existe em todas as épocas e vale para todos os lugares, ele serve de referência, ou deveria servir de referência, para as leis humanas, não é? Então, você tem lá autores, talvez um dos grandes exemplos, né, mais conhecidos é o John Locke, né, que fala da existência de leis naturais e que as leis civis, elas, para serem legítimas de algum modo, têm que ser justas, né, têm que ser, digamos assim, coerentes com essas leis naturais. Né? Inclusive aquelas leis que regem, por exemplo, o direito à liberdade e à igualdade, né, de todos os seres humanos por natureza. Né? Que ninguém, por exemplo, tem direito de mando natural sobre os outros. Né? Então, as leis civis têm que estar de acordo com essa lei natural. Já em Rousseau é mais complicado de dizer isso, porque, embora às vezes ele fale da existência de direitos, de direito natural, de leis naturais, assim, de uma maneira mais esporádica dentro das suas obras, não fica muito claro, e no contrato social me parece que realmente não aparece isso, essa noção, como em Locke, né, de que o direito natural ou as leis naturais tem que ser a referência para as leis civis. O que eu vou comentar até um pouco mais daqui a pouco é que aquilo que vai dar, digamos assim, o norte das leis é a vontade geral do povo, e não um padrão de lei natural, de justiça natural que seria, digamos assim, universal e pré-existente à própria sociedade civil. Mas a gente pode voltar daqui a pouco, acho que vai ficar um pouco mais claro. Né? Mas, assim, o que Rousseau nega nesse momento da obra não existe base natural nesse sentido, de dizer que alguns têm direito de mando, têm direito de governar e outros têm o dever de obedecer. Isso não existe. Então, a natureza não serve como base, né, para ordenar a sociedade civil. Tampouco a força. Né? A força não gera direito. Né? O mero fato de uma pessoa ou de um grupo poder impor a sua vontade sobre os outros usando a violência não dá nenhum direito, né, a essas pessoas de governar. Simplesmente vão fazer com que quem está ali sob a ameaça obedeça para preservar a sua vida. Não é? Então, se a natureza e o direito e a força não servem, né, para fundar a sociedade civil, só sobra a terceira alternativa, que são as convenções, ou seja, os pactos firmados entre os homens. Né? Só que não pode ser qualquer pacto, o Rousseau diz. Então, isso é fundamental nos princípios do direito político. O pacto, né, a convenção, ela deve garantir liberdade para os homens. Então, assim, se você faz um pacto de servidão, isso é absurdo, né? Um pacto em que você se coloca completamente à mercê de outra pessoa, né? É algo tão insano que não pode nem ser considerado, tá? Então, isso não funciona nem de pessoa para pessoa, muito menos de um indivíduo para um povo, um rei, por exemplo, um povo se entregar completamente, né, ao governo de alguém que seja exercido de maneira arbitrária, né? Então, as convenções são a fonte de uma sociedade civil legítima, mas essas convenções elas têm que ter certas características, né? No sentido de promover e respeitar a liberdade de todos os seus membros, né? E também a sua igualdade. Então, as cláusulas do pacto social são dessa maneira, né? Então, Rousseau diz que o pacto social que funda uma sociedade legítima deve ser tal, né, em que todos os seus membros, né, todas as pessoas que participam desse pacto, se entregam, melhor dizendo, né, se alienam igualmente, mas não nas mãos de uma pessoa, e sim
a toda a comunidade. Esse é o grande diferencial do Rousseau. Né? Então, você entrega a sua pessoa, os seus bens, os seus direitos nas mãos da coletividade e a coletividade devolve tudo isso para você, garantido como direito civil. Não é? Então, você abre mão daquilo que você tinha no estado de natureza, que era incerto, inseguro, que dependia apenas de você para proteger, por exemplo, as suas posses, e agora você recebe, como membro de uma comunidade política, o direito à propriedade, por exemplo, as leis, né? O governo vão proteger a sua propriedade, você vai ganhar a liberdade civil, né? Você deixa para trás aquela liberdade natural de fazer o que você bem entendia, e agora vai ter uma liberdade ligada às leis, né? A obediência às leis, mas isso é melhor, de acordo com Rousseau, porque você vai estar mais protegido, sobretudo, você vai estar mais protegido da vontade arbitrária das outras pessoas. Ou seja, ninguém obedece a outras pessoas, todos só obedecem às leis. As leis estão acima de todos. Então, esse é um princípio republicano fundamental para o Rousseau, colocar as leis acima dos homens. Então, é algo que resulta dessa forma de pacto social que ele propõe. Né? Então, nesse sentido, é um dever ser. Se a sociedade respeita esses princípios do pacto social, ela está de acordo com essa característica humana que é a liberdade e consegue criar condições para que a liberdade e a igualdade também entre os homens se manifeste politicamente. Essa liberdade, claro, tem uma outra pergunta, mas a outra é sobre a vontade geral, mas a liberdade, o que é essa liberdade? Não está ligada ao livre-arbítrio ou está ligada ao livre-arbítrio? É o indivíduo ter a garantia de viver como ele quer, ou seja, a coletividade me dá essa garantia, seria a liberdade subjetiva ou liberdade negativa, como alguns estudiosos vão dizer, liberdade positiva, liberdade negativa, e entendendo a liberdade positiva como a participação, né, o engajamento na vida social. O que seria essa liberdade? Seria mais no sentido de engajamento, de participação, ou no sentido de eu ter a garantia do corpo político para eu viver a minha vida como eu quero? E a outra questão, já aproveita e já coloco, aí você responde como você quiser, sobre vontade geral. Você falou da vontade geral. No contrato social, Rousseau vai dizer que vontade geral não é a mesma coisa que vontade da maioria e nem sempre significa vontade de todos. Como pensar essa relação, essa diferença entre elas e a legitimidade, você fala aí da vida política, ela é legítima quando ela está assentada na vontade geral, é isso? Uhum. Então, essas duas questões. Ok, então vamos lá. Em relação a esse conceito de liberdade, né, que o Rousseau desenvolve como liberdade civil, né, dentro do pensamento republicano, a gente pode dizer que ela tem um aspecto duplo, né, e aí tem tanto um aspecto que a gente poderia chamar de negativo quanto positivo, né, para usar essa classificação, né, que ficou bem conhecida ali a partir dos conceitos do Isaiah Berlin, né, liberdade negativa e liberdade positiva. Tem um aspecto positivo, porque a liberdade positiva implica na possibilidade de a pessoa agir para fazer aquilo que ela quer ou para ser aquilo que ela busca ser. Né? Então, nesse sentido, quando as pessoas concordam em viver dentro de uma comunidade política, né, ordenada dessa maneira como o Rousseau está colocando aí, elas ganham essa liberdade civil, que significa o direito de estabelecer as regras para si mesmas. Não é? Tem esse conceito de autonomia. Quer dizer, o Rousseau não usa essa palavra, mas a ideia é basicamente essa. Né? Quando nós vivemos de acordo com as regras que estatuímos para nós mesmos, somos livres. Então, na sociedade civil republicana, o que acontece? Todos os cidadãos, né, juntos, participando das assembleias do poder soberano, e aí isso é importante, né, no Rousseau, soberania só pode pertencer ao povo, ela não pode ser representada, ela não pode ser delegada a outras pessoas. É o povo reunido que compõe a soberania. Então, cada cidadão tem o direito de participar da soberania, de se reunir em assembleia, de deliberar junto com os seus pares, digamos assim, com seus iguais, e juntos aprovarem as leis que vão regir a sociedade. Então, é esse direito.
né, e dar esse conteúdo positivo, ou seja, eu posso legislar para mim mesmo como cidadão, né, eu participo desse trabalho, então eu não estou sujeito a uma vontade externa a mim, né, quando eu participo da deliberação, eu estou ajudando a expressar a vontade geral, que eu vou explicar daqui a pouco, né, tentar explicar um pouquinho. Por outro lado, o conceito de liberdade civil em Rousseau também tem esse aspecto negativo, né? Ou seja, de não sofrer interferências indevidas, né, de outras pessoas. Por quê? Porque o cidadão, ele, como eu disse, só precisa obedecer às leis. Ele não precisa obedecer à vontade pessoal, arbitrária de ninguém. Então, assim, ele, como indivíduo, está protegido das interferências graças à lei. Entende? Né? Então, assim, a gente tem esse aspecto duplo, do ponto de vista da liberdade positiva na participação na soberania, e do ponto de vista da liberdade negativa no fato de estar, da minha liberdade, da minha vontade pessoal não está subordinada à vontade arbitrária de quem quer que seja. Então, assim, viver sobre as leis da República é algo que, em primeiro lugar, resulta, não é, do exercício da soberania por todos os cidadãos e, ao mesmo tempo, também protege os cidadãos, não é, daquilo que poderia ser a dominação, né, para usar um termo de um republicano contemporâneo, né, o Philip Pettit, né, a obediência às leis nos protege, republicanos nos protegem da dominação, ou seja, de estar sujeito à vontade arbitrária de outra pessoa. Né? Então, o conceito de liberdade civil do Rousseau, me parece, contempla, né, esses dois âmbitos, né, do que seria a liberdade dentro da sociedade. Bom, e aí entra essa questão complicada, né, da vontade geral, ou seja, nós vivemos como cidadãos sob a vontade geral, né? Mas, ao mesmo tempo, a vontade geral deve ser a minha vontade como cidadão. Então, tem essa relação, né, do indivíduo, né, do cidadão, com a coletividade. Né? Então, como eu disse, né, a partir do momento em que as pessoas aceitam viver dentro dessa convenção política, é como se elas tivessem feito, né, então, esse pacto social entre si, se entregado, né, com todos os seus direitos, sua pessoa, para a coletividade, recebido de volta, né, da coletividade todos esses direitos como cidadão. Então, agora se forma uma coisa maior do que os indivíduos, que é o soberano, né? Esse povo soberano, essa entidade política, de acordo com Rousseau, o Estado, né? Uma pessoa moral. Você tem as pessoas físicas, né? Que são os cidadãos, os indivíduos, mas existe também uma pessoa moral, que é o corpo político, o Estado. E esse corpo político tem uma vontade, de acordo com Rousseau, que é a vontade geral. E essa vontade geral, quando ela se expressa na forma de leis, então ela dá ali as diretrizes para o que se pode e o que se não pode fazer em termos, né, da liberdade civil. Agora, como é que se forma essa liberdade, melhor dizendo, essa vontade geral? E aí entra todas essas questões que você fez, né? Ela é a vontade da maioria, é a vontade de todos, como é que se dá? Né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante ter em mente que a vontade geral é um conceito, de novo, é um dever ser, faz parte dos princípios políticos do Rousseau. Então, nesse sentido, a vontade geral é a vontade do todo, é a vontade da comunidade política. E ela é sempre voltada para o bem comum. O conceito de vontade geral implica isso. A vontade geral só é geral porque ela pensa a totalidade do corpo político e pensa o bem do corpo político. Assim como, por natureza, a nossa vontade individual é voltada para o nosso bem, nosso bem-estar, né? No caso, a vontade geral, que é a vontade desse corpo, pensa o bem da coletividade. Por isso que as leis são regras gerais. As leis elas não podem se voltar a casos particulares. Isso é um absurdo, de acordo com Rousseau. As leis são sempre regras que tomam o cidadão sem fazer acepção de pessoas, digamos assim. E aí, como é que a gente pode pensar a formação dessa vontade? Bom, todos os cidadãos têm o direito de participar das assembleias populares, onde as leis vão ser aprovadas. Né? E ali, então, sempre vai se perguntar para o cidadão, olha, temos uma lei aqui, uma proposta de uma lei, sobre a criação de um imposto, sobre a forma do nosso governo, né? Sobre quaisquer circunstâncias importantes assim para reger essa sociedade. E aí,
cada cidadão, quando vai participar da Assembleia, deve votar de acordo com Rousseau, pensando, essa lei que está sendo proposta está ou não de acordo com o bem comum? Ela vai ou não promover o melhor para a sociedade? É isso que se espera. Claro, não é que o cidadão pense e avalie aquela proposta e vote de acordo com isso, consultando a sua consciência, a sua virtude cívica, né, para ajudar a construir uma legislação que seja apropriada para a sociedade. Então, conceitualmente, é isso que o Rousseau diz. Né? Então, a vontade geral vai resultar dessa consulta, dessa deliberação que é feita ao povo sobre as suas condições de vida ali, né? Pensando o que vai ser melhor para ele. Agora, claro que, assim, nem sempre todos vão concordar, óbvio, né? E aí aqui é a questão da maioria, da minoria, de todos, de alguns, não é? Porque, assim, a ideia é que a vontade geral resulte da intersecção dos interesses de cada cidadão, ou seja, aquilo que é comum, né? Mas, na prática, as pessoas podem dar os seus votos de acordo com interesses particulares, né? Ou mesmo elas podem não compreender corretamente qual resposta, o sim ou não, né, seria melhor para a coletividade. Elas podem se enganar. Então, aí a gente vai ter as divergências, né, de acordo com Rousseau. Assim, quanto mais bem ordenada for essa sociedade, né, em termos políticos, a tendência é que as pessoas concordem mais em termos do bem comum, consigam deliberar melhor. Mas, na prática, pode não acontecer. Então, assim, não há nenhuma garantia que, nos casos concretos, seja a vontade geral que vá prevalecer nas votações. Depende muito das circunstâncias. Espera-se que sim, não é? Espera-se que a vontade geral resulte na prática das votações. Mas pode ser que a maioria se engane ou vote de acordo com interesses particulares, pensando não o que é melhor para o bem público, mas para o bem de um certo grupo, de uma certa pessoa. E aí o que predomina não é a vontade geral, né? É uma vontade particular. Então, assim, idealmente, digamos assim, a vontade geral deveria ser unânime, ela deveria ser a vontade de todos nós, pensando assim, como cidadãos republicanos, né? Nós todos deveríamos querer o bem comum quando fôssemos exercer a soberania. Mas, na prática, pode ser que não aconteça. Né? Então, é um conceito regular, é um conceito, digamos assim, de referência, né? Sim. É o que eu ia colocar, ou seja, então ela continua sendo um conceito de referência, mas que nem sempre vai ser realizado tal e qual, né? Como deveria acontecer. Até porque é interessante que nessa questão, quando ele aborda a questão da vontade geral, que talvez essa fala dele salvaria ele de ser acusado de um autor totalitário, quando ele fala que cada um delibera de acordo consigo mesmo, né? Ele vai falar que é importante que não tenha influências, que na vontade de todos, uma pessoa pode manipular todo mundo para chegar a um objetivo comum. Nesse caso, as pessoas que deliberaram não deliberaram a partir de si. O interessante é que ele destaca, né, que cada um delibera de acordo consigo mesmo. Essa ideia de autonomia, né? Então, aí eu acho que isso vai casar com o que você fala. Cada um individualmente, a partir da sua própria consciência, está em consonância com o bem comum. Aí teria um corpo político bem ordenado, não é? Nesse sentido. Sim, claro. E aí entra um aspecto fundamental, que é a educação cívica, né? Ou seja, cidadãos não nascem, eles são formados, né? Essa é uma ideia crucial, né? As pessoas não nascem sabendo pensar como cidadãos, né? Nós nascemos pensando, né, individualmente, né? Assim, a natureza nos fez, como eu comentei agora há pouco, né, voltados para os nossos interesses próprios, né? Mas o que o Rousseau chama a atenção é que, a partir do momento em que nós vivemos em sociedade, né, e somos cidadãos de uma república, nós temos que aprender a conviver com as outras pessoas e a levar também em conta os interesses delas junto com os nossos, né? Então, a vontade geral só pode existir algo assim quando nós somos capazes de generalizar a nossa vontade para abarcar também as outras pessoas, né? E não pensar apenas de uma forma individualista, egoísta.
Então, isso não é um processo fácil. Ele fala quase que é uma desnaturação, de certo sentido, do ser humano, né? A gente tem que transformar a natureza humana para fazer com que o homem se torne cidadão. Isso não é um processo fácil. Olha, a ideia é bem maquiaveliana. Você tem, né, a necessidade de conduzir, né, os seres humanos a Sim, saber sim, viver em sociedade, né? E nem sempre esse processo é bem sucedido, né? sim. Então, a vontade geral, ela não é simplesmente uma coisa que se impõe sobre os indivíduos, mas que é construída a partir deles. Então, esse é um ponto importante do pensamento do Rousseau, né? Alguns têm essas leituras. Rousseau é um totalitário. Às vezes ele fala como um totalitário, né? Um pensador autoritário. Tem comentadores que dizem isso. Às vezes ele fala como um ultra-individualista, né? Mas na verdade, assim, é preciso ver, assim, claro, em cada obra, em cada momento, né? O que está sendo abordado ali, qual é o objetivo, né? Mas mesmo no contrato social, né? Me parece completamente equivocado, né, essa ideia de que tem um pensamento totalitário. Né? O que você tem é uma forma de liberdade que só é possível em conjunto com as outras pessoas. Né? É a liberdade civil, você exercendo a soberania junto com as outras pessoas. Claro que isso implica, né, uma preparação dos indivíduos para saber pensar dessa maneira, né, levar em conta os interesses dos outros, às vezes saber deixar de lado um pouco o seu interesse momentâneo, individualista, né, para pensar naquilo que é melhor para a coletividade. Isso é uma questão que a gente está vivendo agora, né, muito isso, né, às vezes as pessoas falhando em pensar dessa maneira, né, sempre olhando mais ali para o próprio umbigo, né, e deixando o bem da coletividade de lado, né. Esse é um problema clássico de qualquer sociedade, né, republicana ou não, né, é saber equacionar bem aí os nossos interesses particulares e o interesse comum, né, não tem como a gente fugir disso. A resposta do Rousseau é uma maneira de tentar lidar com isso, né, e a questão da vontade geral, né, para ele, assim, ela garante liberdade porque ela não é externa, não é uma coisa que alguém simplesmente veio, um tirano, um déspota, ainda que um déspota esclarecido, né, como, né, havia ali os exemplos do século XVIII, né, veio e impôs, olha, eu sei o que é melhor e vocês vão me obedeçam e ponto final. Não é isso, né? O senhor diz, tem que partir dessa deliberação conjunta, cada um a partir de dar votos, né? O que você comentou, né? A ideia das associações parciais, né? As facções que o senhor diz que são um problema, né? Porque elas podem, de fato, prejudicar, elas têm um interesse próprio ali, elas juntam pessoas, né? Em volta desses interesses particulares e conseguem predominância nas votações, isso é ruim, né? Então o senhor diz, não, cada um tem que votar a partir de si, da sua consciência, mas pensando no bem comum, não de forma individualista. É assim que a vontade geral pode se manifestar. Né? Quanto melhores forem as condições ali dentro, né, de igualdade, né, de formação cívica das pessoas, de novo, é uma tendência que a vontade geral prevaleça nas votações. Não é garantido que vai acontecer, mas provavelmente a vontade da maioria será a vontade geral. Essa vontade geral é direcionada para o bem comum. Seria a vontade da maioria direcionada para o bem comum, ou seria aquilo que de todas as vontades individuais restou, ou seja, aquele ponto de intersecção entre todas as vontades individuais? Porque se você fala da vontade da maioria, dá a entender que algumas houve pontos em que houve indivíduos que não esteve de acordo. Alguns indivíduos não tiveram de acordo. Aí a grande maioria esteve de acordo. Aí a vontade geral já passa a ser a vontade da maioria. Agora, quando se pensa, não, é aquele ponto, é o que restou de cada uma. Ainda que isso que restou é algo menor, mas parece que ele é mais geral, né? Do que a questão da maioria. Então, é isso que eu quero entender. Sim, sim. A vontade geral em si, ela deve ser esse ponto comum, né? Aquilo que há de comum na vontade de todos os cidadãos. Não é? A gente pode pensar até num exemplo prático, né? Todos os cidadãos, é do interesse de todos os cidadãos, por exemplo, que haja acesso à educação, né? Então, as leis vão criar ali, né, um sistema público
de educação, por exemplo. Agora, especificamente, onde cada criança vai estudar, pode ser uma escolha dos pais. Ou então, que curso universitário você vai fazer dentro desse sistema educacional, aí é uma escolha de acordo com seus interesses particulares, por exemplo, as suas predileções. Mas o bem comum estabelece que haja, né, o acesso ao público à educação. Então, isso é a confluência, né? E quando eu digo assim que, em casos concretos, a vontade geral pode ser só a vontade da maioria, é só no sentido assim do resultado do voto, porque pode acontecer que nem todas as pessoas entendam, né, o que é a melhor decisão, né? Só que aí é interessante, né? Como é que o Rousseau explica isso? Então quer dizer que aquela minoria que perdeu a votação está sendo oprimida pela maioria? Né? A resposta dele é não. Aí a questão está mal colocada, né? As pessoas estão entendendo errado. Porque, assim, como cidadãos, todos nós queremos que a vontade geral prevaleça. Porque é pela vontade geral que a nossa liberdade é garantida, que nós vivemos numa república legítima. Agora, se eu me engano, se eu votei ali em algo que perdeu, né, a vontade geral foi a da maioria, que venceu, e eu votei do lado que perdeu, isso significa o quê? Que eu me enganei. Eu não percebi que o meu voto estava indo na direção contrária da vontade geral. Pelo menos é a maneira, ele simplifica um pouco a questão. Claro que na prática as coisas são um pouco mais complicadas, né? Assim, às vezes você tem elementos de bem comum tanto de um lado quanto do outro, né? Mas ele simplifica ali só para explicar melhor o caso. Mas é uma questão de engano, né? Então, não é que a minoria está sendo oprimida, é que ela se enganou. Então, se a opinião dessa minoria tivesse prevalecido, isso teria sido ruim, né, para a sociedade como um todo. Então na verdade, a liberdade delas não foi tolhida, da minoria, né? Ela foi garantida pelo predomínio da vontade geral. E essa minoria, sendo um conjunto de bons cidadãos, vão reconhecer que se enganaram. Realmente deveria ser isso, né? Deveriam compreender com o passar do tempo que aquela decisão que a maioria enxergou melhor, né? É realmente aquela que preservava de uma maneira mais adequada o interesse coletivo. Mas, de fato, assim, na prática, as coisas são sempre mais complicadas, né? A gente tem o que o senhor diz, o que deveria ser, né? Mas quando a gente tenta entender isso, olhando, né, para situações concretas, a gente vê como isso vai ficando mais difícil, né? A formação de maiorias, minorias, o próprio fato de que nem sempre os interesses públicos prevalecem, várias coisas que interferem, né? Partidos políticos, grupos de interesse, lobbies, né? Da política contemporânea, né? Então, tudo isso torna o quadro muito mais complexo, né? Sim. Em todo esse contexto figura a importância da formação, da educação, né, da pessoa. Educação do cidadão e educação do homem. O bom homem e o bom cidadão, se há diferenças, né, entre se são a mesma coisa, que é o assunto da próxima parte dessa série, O Sonho e Seu Legado. Ou seja, esse assunto da formação, da educação, nós vamos falar na terceira parte dessa série, que é Rousseau e seu legado pedagógico. Lá nós vamos discutir o que é o bom homem e o bom cidadão, se são exatamente a mesma coisa, se o Rousseau, na sua obra O Emílio, né, ou sobre educação, se ele estava preocupado em formar o cidadão ou formar o homem. Enfim, vamos discutir esses assuntos na próxima série, na próxima parte dessa série. Bom, e de fato essa questão do cidadão, ela é crucial dentro da obra do Rousseau. No contrato social ela não aparece tanto, né? Ela é mais assim presumida, mas a gente vê indicações fundamentais disso em obras, né? Como eu comentei, aquele verbete sobre a economia política, isso aparece bastante lá, ou também nas considerações sobre o governo da Polônia, tem um capítulo específico sobre isso, e de algum modo também no Emílio, né, em alguns momentos, isso é colocado dentro desse contexto maior da discussão do Rousseau sobre a formação. E aí, assim, se concentrando já no caso do contrato, né, a gente vê que essa educação ela é crucial para, justamente, como eu disse, fazer com que o cidadão ele consiga pensar para além apenas dos seus interesses particulares, né? Quando ele dá a sua votação, o seu voto, por exemplo, né, nas assembleias, ou quando ele
está ali obedecendo às leis, na condição de sujeito às leis emanadas da vontade geral. E isso é fundamental tanto para o cidadão comum quanto para essa figura que eu ainda não mencionei, né, antes, que é a do governante, né, que também é um elemento muito importante dentro desse quadro, né, do pensamento político do Rousseau, né, da República no contrato social. A gente falou da soberania, né, que é esse poder de legislar, né, que para o Rousseau só pode ser dado ao povo, né, o povo não pode abrir mão dessa tarefa, né, de estabelecer as leis e delegá-la a representantes, deputados, ou quem quer que seja, é o povo exercendo a soberania, de acordo com Rousseau, que dá ali a cara da República, mas naquilo que diz respeito à aplicação das leis, ou seja, colocar em prática aquilo que as regras gerais da vontade geral estabeleceram, nos casos concretos da administração pública, né, que vão surgindo ali no dia a dia, isso é uma tarefa que o Rousseau atribui ao governo. Né? Então, o governo, ele usa essa expressão, é uma espécie de corpo intermediário entre o soberano, que é o conjunto dos cidadãos, e esses mesmos cidadãos, só que pensados como indivíduos, né? Aqui, como soberanos, eles fazem as leis, como indivíduos ou súditos, digamos assim, eles obedecem essas leis. E entre, né, essas duas instâncias está a figura do governo. Né? O governo, ele é uma figura, de acordo com Rousseau, que tem que ser subordinada à vontade geral, ou seja, tem que estar abaixo do soberano. E a sua tarefa é justamente o poder executivo, né? Administrar de acordo com as leis. Então, assim, é muito importante, de acordo com Rousseau, que as pessoas escolhidas para exercer o governo da República sempre ajam de acordo com a vontade geral. Não é? O governo é um mero funcionário público, de acordo com Rousseau. Né? Então, é diferente da teoria do Montesquieu, em que você tem ali diferentes poderes e nenhum deles se sobrepõe ao outro. Na verdade, do ponto de vista do Rousseau, o poder legislativo, que é o soberano, está acima do poder executivo, que é o mero, digamos assim, executor das suas ordens. Né? Então, e é muito importante que os governantes se coloquem de forma adequada nessa missão, ou seja, eles são encarregados pelos cidadãos de aplicar as leis, e aplicar as leis de acordo com aquilo que a vontade geral estabeleceu, e não de acordo com seus interesses particulares. E aí é que está o problema, né? Porque o Rousseau diz, normalmente, né, as coisas não funcionam muito bem. Do ponto de vista ideal, como é que seria? Né? Em primeiro lugar, deveria vir a vontade, que é a do soberano, na lei, depois a vontade do governante, e por último, ou seja, a vontade dele governante como membro, né, desse poder executivo, e por último apenas a sua vontade particular como indivíduo. Só que na prática, né, é exatamente o contrário que a gente vê. Né? A pessoa age, né, pensando muito mais em primeiro lugar no seu interesse particular, depois no interesse da manutenção do seu poder como membro do governo, e por último vai ser lembrado aquilo que a lei manda lá como vontade geral. Né? Então, assim, há sempre essa tensão, né, entre o ideal e o real, né, na obra do Rousseau. Né? Mas o governo em si, né, se a gente for pensar assim, o dever ser do governo, nos princípios do direito político do Rousseau, tem essa tarefa. Né? E aí, claro que ele pode ter diferentes formas, né? Você pode ter um governo confiado à pluralidade dos cidadãos, que é um governo democrático, você pode ter um governo confiado a poucos indivíduos, um grupo escolhido, eleito, por exemplo, que é um governo aristocrático, e aí não tem nada a ver com a aristocracia hereditária, da nobreza, e sim no sentido de ter um pequeno grupo, né, que foi escolhido, e pode até mesmo ter uma pessoa só que foi escolhida pelo povo com o poder decisório, né, do governo, que o Rousseau chama de um governo monárquico. Né? Mas não é uma monarquia absolutista, não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes era praticado na Europa. Então, tem a ver com quantas pessoas exercem o governo. Muitos, poucos ou um só. Então, desde que esses governantes, né, em qualquer uma dessas formas de governo, estejam subordinados à vontade geral, né, então você vai ter uma república bem administrada. E aí,
né? Depende muito das particularidades de cada povo. Em alguns lugares, você vai ter um governo aristocrático que vai funcionar melhor, em outros, um governo mais próximo do modelo democrático, né? Então, depende muito da circunstância. E um último ponto que é importante a gente ter em mente é que, assim, esse esquema ideal, né, que o Rousseau diz, ou seja, da prevalência da vontade geral e da soberania popular sobre o governo, ele tem uma dinâmica, né? Porque, assim, o Rousseau considera que o corpo político, por mais bem ordenado que ele seja, ele não vai durar para sempre, não é? Assim como o corpo humano, né, nasce, cresce, né, atinge a maturidade e depois entra em declínio e morre, o corpo político passa por esses processos também à sua própria maneira. E um dos fatores cruciais da morte, que levam à morte do corpo político, é a própria corrupção, né? E a corrupção muitas vezes vem do governo, né? Quando os governantes tentam dirigir o Estado a partir apenas dos seus interesses particulares, né? E tomam para si cada vez mais poder, né? E tentam usurpar a soberania popular. Então, esse aí é meio que o calcanhar de Aquiles do Estado republicano, né? Ao mesmo tempo que o governo é necessário, mas ao longo do tempo, ele pode ser um risco, né? Porque há uma tendência, né, de os governantes sobreporem a vontade popular e quererem governar acima das leis, né? Então, esse é um caminho que o Rousseau diz que, muitas vezes, acaba resultando na corrupção política. Mas a corrupção, então, para o Rousseau, ela começa de cima para baixo? De cima não, que nesse caso o executivo não está acima do legislativo, mas ela começa do governo, do executivo e não do povo? Então, pode ser um fator de corrupção surgindo ali do governo, desse anseio, né, de poder, né, essa ambição de poder que os governantes têm, mas o Rousseau também aponta outras causas, né? Na verdade, a corrupção política para ele é uma situação complexa, né? Você tem esse desejo de fazer prevalecer a vontade particular dos governantes, mas também tem outras causas, né? A falta de virtude cívica, né? E aí é algo que pode ser difundido, pode ser no caso do governo, mas também pode ser difundido entre o restante da população, né? O apego muito mais às riquezas do que propriamente ao exercício da cidadania, né? E aí é um problema que ele aponta, sobretudo nos estados que têm uma política representativa, né? Então, os cidadãos eles chegam a um ponto de achar que o mais importante para a vida deles é cuidar dos seus negócios privados. Então, assim, para exercer o governo, ou mesmo para votar as leis, vamos escolher alguém que vai no nosso lugar. Então, eu vou pagar impostos, vou financiar, né, o funcionamento do Estado e quero que me deixem em paz para eu cuidar da minha vida particular. Então, esse tipo de mentalidade, né, para o Rousseau é muito nocivo, né, porque demonstra falta de preocupação com o interesse público. Então, são várias questões, né? Falta de civismo, busca de interesses particulares, apego a riquezas, né? Maus costumes, são várias coisas que podem afetar tanto os governantes quanto os cidadãos em geral. Então, nesse sentido, parece que o ideal seria uma democracia direta, né? Onde todos participam e aqueles que não têm condições de participar, e talvez sejam até incentivados financeiramente a participar, né? Como está posto aí na antiguidade grega. A gente pode pensar que, do ponto de vista da soberania, né, de fato, para Rousseau é preciso que todos se disponham a participar, né, na elaboração das leis. Caso contrário, não tem liberdade, né? Então, o Estado republicano é um Estado em que a soberania deveria ser exercida diretamente. Agora, do ponto de vista do governo, aí o Rousseau até diz que é possível você ter uma forma democrática, ou seja, todos os cidadãos participando, mas é difícil ter uma forma democrática de governo, porque é complicado para as pessoas estarem o tempo todo ali participando, né? Ou seja, se reunindo em assembleia para decidir cada caso particular ali da administração pública que vai surgindo, né? Porque as leis, elas não precisam estar o tempo todo sendo elaboradas, né? Você pode se reunir num certo momento, decide, e aquilo fica valendo por um bom tempo, né? Agora, o trabalho de aplicação das leis não é uma coisa contínua, né? Então, essa é uma das dificuldades, né, para um governo democrático, um poder executivo democrático. Então, o senhor disse que talvez, no caso do governo,
não seja um grande problema você ter ali menos pessoas envolvidas, desde que elas estejam governando de acordo com as leis. Sim, Né? Então, sim. a representação no âmbito do Poder Executivo não é em si um problema. O problema está no caso do Poder Entendi. Legislativo. Né? Agora, é claro que algo fundamental para o Bolsonaro em todos os âmbitos é que os cidadãos se preocupem com os assuntos públicos. Né? Que esses assuntos é que deveriam ser o cerne, né, da sua visão ali sobre a sociedade, né? Então, e não os interesses particulares, os seus negócios privados, né? Então, quando há essa mudança, digamos assim, né, os interesses privados, né, essas questões, os negócios privados estão muito acima das questões públicas, né? Isso é um sintoma, né, da corrupção, né, da corrupção não só do âmbito do governo, mas da sociedade de uma maneira geral. Né? Então, mesmo o cidadão comum precisa se preocupar com a República. Né? Ele diz bem no comecinho do contrato social, por que eu escrevo sobre política? Porque eu sou cidadão, né? E é meu dever me interessar pelas coisas da minha República. Então, aí é um exemplo para o que ele diz que deveria ser esperado de todos. Né? Renato, então, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui em meu canal. E eu convido você que está aí nos acompanhando para assistir a próxima parte dessa série, que é análise do legado de Rousseau, mas o seu legado pedagógico, ou seja, o seu legado educacional. Aí nós vamos falar de uma outra obra dele tão famosa, tão conhecida, que é o Emílio. Te convido a acompanhar a próxima parte. Dependendo do dia em que você está assistindo, ela já aparece aí na tela final, só você clicar. Dependendo do momento, você vai esperar 1 ou 2 dias em que ela irá ao ar. Renato, mais uma vez, obrigado por estar aqui no meu canal. Eu agradeço e a gente se vê, então, na próxima discussão. Certo. E para você que está aí nos acompanhando, se você ainda não deixou o like, deixa o like nesse vídeo, algum comentário, dúvida, inquietação que ficou aí ao longo do vídeo, do que você assistiu, pode deixar aqui no link dos comentários. E nos veremos no nosso próximo vídeo.